Quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Salve Maria, aleluia. Bem, hoje, nas quintas-feiras, nosso hábito de viajar. Quem não gosta de viajar, não é verdade? Quem não gosta de viajar? Eu mesmo estou me programando e vou levar comigo os que desejarem viajar comigo para a Terra Santa em setembro. Em setembro. Tempo delicioso, outono europeu, não estará quente nem frio. E se tivermos sorte nesse período, veremos aquele milagre cromático de folhas verdes que se tornam vermelhas e depois amarelas. As florestas viram florestas douradas. E com uma luminosidade que estamos vivendo agora aqui no Rio de Janeiro, que é a luz outonal. Bem, vamos viajar, mas para o passado. Viajar para ouvir vozes sábias, ancestrais, sapienciais, ancestrais, vozes que foram antes de nós e se tornaram nosso precioso legado, viajaram pelas escrituras, pela tradição, formaram a tradição, dados os seus lugares na igreja. Nas suas vozes, nós temos também o conhecimento de seu tempo. É tão bonito que, enquanto as nossas repúblicas altivas são tão altaneiras, elas têm um século. Enquanto, lembre-se que o Brasil é república desde 1889. Estou falando de milênios. Eu gosto quando vejo desprezo de alguns pobres republicanos, enfim, a religião, ao catolicismo, eles pobrezinhos. 100 anos de instituição com problemas gravíssimos. Há momentos que se diz, e penso na França, em que é preciso derrubar uma república, passar para uma nova república. Se eu não me engano, os franceses estão na sua terceira república, porque foram interrompidas as repúblicas. Enfim, nós não. Nós temos um contínuo de vozes, de atitudes, e eu disse a palavra legado, que pertencem a todos os católicos. Quem dera todos os católicos conseguissem ouvir essas vozes antigas para não ir atrás de vozes que, apesar de parecerem interessantes, são limitadas. É bem verdade, no nosso tempo há vozes que entrarão e já estão na tradição da igreja. Pio XII, por exemplo, João Paulo II, grande pastor teólogo, Bento XVI, um dos teólogos mais eminentes da história contemporânea. Temos sim gente falando alto e firme e claro, precisam ser ouvidos. Hoje vou viajar com vocês lá para o quarto século depois de Cristo. E vamos ouvir uma figura interessante, é um diácono. Não é um bispo, não é um papa, é um diácono. Santo Efrem. Lembre-se que os diáconos nascem lá no primeiro século, não diáconos como nós chamamos provisórios, porque são aqueles que serão padres, presbíteros e passam um tempinho, ao menos 6 meses, como diáconos. Falo dos diáconos permanentes. Homens, inclusive, casados ou não, que vão ser ordenados diáconos para servir a igreja no terceiro grau da ordem do diaconato. Aliás, no primeiro grau da ordem do diaconato. E esse sermão se intitula Sermo
de Domino Nostro, sermão de Nosso Senhor. A cruz de Cristo, salvação para o gênero humano. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas por sua vez esmagou-a como quem soca com os pés o pó da terra. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz para satisfazer as exigências da morte. Mas, ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. A morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a mãe de todos os viventes. Ela é como uma vinha cuja cerca foi aberta pela morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que pudesse provar de seus frutos. Então, Eva, mãe de todos os viventes, tornou-se fonte da morte para todos os viventes. Floresceu, porém, Maria, a nova videira, em lugar de Eva, a antiga videira. Nela habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se à morte, com sua habitual segurança para alimentar a fome devoradora, encontrasse ali, escondida, no seu fruto mortal, a vida destruidora da morte. Quando, pois, a morte engoliu sem temor o fruto mortal, ele libertou a vida e, com ela, multidões. O admirável filho do carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte, que tudo devoravam, também levou o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, tinha se precipitado no reino das sombras, sobre outra árvore passou para o reino da vida. Na mesma árvore em que fora enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor, a quem criatura alguma pode resistir. Glória a vós, que lançastes a cruz como uma ponte sobre a morte, para que através dela as almas possam passar da região da morte para a vida. Glória a vós, que assumistes um corpo de homem mortal para transformá-lo em fonte de vida para todos os mortais. Vós viveis para sempre. Aqueles que vos mataram trataram vossa vida como os agricultores. Enterraram-na como grão de trigo, mas ela ressuscitou e, junto com ela,
fez ressurgir uma multidão de seres humanos. 20. Ofereçamos o grande e universal sacrifício do nosso amor. Entoemos com grande alegria cânticos e orações aquele que se ofereceu a Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio dela, com a abundância de seus dons. Bem, esse texto precisa ser reescutado e não por acaso nestes dias de Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.